traders, Marcelo Torres com mais uma videoanálise para vocês do Ibovespa. Queria pedir desculpa para vocês, essa análise era para ter saído hoje, minutos antes da abertura do pregão do Ibovespa, mas infelizmente, pela segunda vez consecutiva, eu tive problema para fazer upload do meu vídeo assim que eu terminasse a gravação. Ontem eu fiz a gravação do Ibovespa para vocês, na sequência eu fiz a gravação do BTC em português para vocês também. Na sequência eu fiz uma gravação do BTC em inglês. Aí, pimba, não consegui fazer upload do vídeo do BTC em inglês. Inclusive o BTC português vocês também não conseguiam abrir. E aí, só que eu consegui fazer upload, só que ele não abria. Daí, lá na TradingView, eles conseguiram trabalhar junto comigo e a gente conseguiu restabelecer o vídeo. Mas o BTC em inglês não subiu, daí eu fiquei um pouco chateado e acabei não fazendo uma nova gravação em inglês. Estou devendo o pessoal que recebe minhas análises em inglês já faz um tempo. E aí ontem eu fui dar uma aparecida e acabou não aparecendo. E aí hoje eu fui fazer a gravação em português da Ibovespa minutos antes da abertura, para que a gente tivesse uma foto exatamente de como foi o fechamento de ontem e o que era esperado para hoje, mas infelizmente não subiu também e eu não consegui fazer o upload. Então, pacientemente esperei um pouco mais e agora à tarde eu estou aqui. Se você está vendo esse vídeo é porque, graças a Deus, enfim deu certo, tá bom? Então vamos lá, aqui, rapidamente no gráfico do Ibovespa aqui, vamos ver como é que está o pregão depois do Circuit Breaker ativado no Bovespa. Deve ter, está travado aqui, ó, parou no tempo aqui, ele não está se mexendo, o Circuit Breaker ativo no Ibovespa. Tá? Foi ativo exatamente por volta de 10 e 1h15, 1h17 por aí. Tá? E aí agora vamos ver se ele vai restabelecer. Mas então, veja que todo mundo está em queda livre aqui, né? A Europa chegou a bater 6% hoje de manhã negativo, dali a pouco ele estava 4, foi para 5, foi para 6 negativo, voltou para 5, voltou para 4 e agora a gente está vendo de novo menos 5%, menos 6%. Portanto, realmente hoje é um dia daqueles ingratos para a gente assistir o mercado, né? Bom, é isso daí. Para isso daqui, então, já foi. Vamos dar uma olhada rápida aqui no Ibovespa diário aqui, né? Vamos pegar aqui o horário. Vamos ver como é que ele está circulando. Veja aqui, ó, que a alta. Veja aqui, ó, a alta nós estamos no dia 12. Vou pegar aqui um pregão, um horário um pouco melhor, 30 minutos, 17 aqui, o meio do gráfico. Podemos ver aqui, ó, quando os candles caem durante o pregão, o volume sobe, sugerindo força dessa queda aqui. Quando ele começa a subir, o volume cai. Então, assim, realmente a gente pode ver aqui o volume levemente subindo com o movimento dos preços levemente caindo. Então, realmente, quem está à frente aí do movimento realmente é o movimento negativo, né? A queda de preços, tá? Então, vamos agora ir para a análise. Lembrando, senhores, que eu estou em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, YouTube, Telegram, TradingView e LinkedIn com as minhas análises. Escolha a rede preferencial de vocês. Sigam-me lá, vai ser um prazer ter vocês lá. Agradeço muito o apoio de vocês lá. E pega minhas análises em primeira mão assim que eu as publico, tá? Lembrando que todas as minhas análises, as minhas opiniões são meramente educacionais. Meu objetivo é abrir o olho dos senhores e das senhoras para poderem entender que não é tão difícil assim entender o movimento do mercado, não só nacional, mas principalmente internacional, porque lá é que eles mandam, certo? E aí vocês conseguem definir exatamente o que fazer no movimento de vocês durante o intraday do pregão, o posicionamento de vocês, etc. Não é difícil, eu vou fazer, estou prometendo para vocês, estou devendo um vídeo específico com relação a isso, eu vou fazer logo, tá ok? Então vamos lá, então, a análise aqui.
A gente tinha um movimento positivo, obviamente que não ia ser forte, como eu havia dito, os preços estavam furando muito a Bollinger Inferior e eles pularam para dentro. Hoje de manhã cedo, quando o pregão abriu, eu falei que a projeção mínima para essa queda de preço, porque o futuro estava projetando cair, né? Que o primeiro nível a ser atingido definitivamente seria o 241% Fibonacci a 68.250, mas que provavelmente hoje haveria provavelmente um teste a 261% Fibonacci a 64.221. Tá? A gente está seguindo esse caminho, esse ponto ainda vai estar dentro da Bollinger, vai ser aceitável, por isso que eu acredito que há boa chance dele chegar nesse nível, tá certo? Então, provavelmente, se continuar dessa forma aí, devemos ver o índice caindo um pouco mais depois que ele sair aí do Circuit Breaker, né? Que já passaram mais ou menos 20 minutos, então a gente já precisamos aguardar mais um pouco para ver se ele vai atingir. Mas na minha opinião ele deve atingir, se é que ele não vai fazer uma mínima bem inferior, tocando aqui na linha inferior do canal preto, e depois voltar, mas provavelmente vai fechar na casa de 65 mil, tá ok? Com o movimento que já está acontecendo, a gente já não tem a foto fiel de ontem mais, mas com o movimento que está acontecendo hoje, a gente já vê que a tendência realmente é de queda, os sinais continuam, não há um sinal forte de que a queda vai parar, né? O que a gente pode ver é que há um exercício aqui dos prédios, do preço, que apesar do sinal dele estar caindo, ele ainda insiste em se manter em campo positivo, tá? Então, isso é uma esperança que nos dá de que a gente pode ver uma reversão de fundo aí e o mercado, na pior das hipóteses, andar de lado, positivo e negativo, mas tentando andar de lado, né? Para dar um alento aí para o mal súbito que o Ibovespa e os mercados internacionais estão sentindo. A gente está quase chegando a 50% de queda. Tá? Voltando aqui então, a volatilidade não cessa em subir. E a injeção de dinheiro do Fed, do próprio Banco Central do Brasil, é justamente para tentar acalmar os ânimos e fazer com que essa volatilidade diminua, porque a volatilidade é pouco trade com muita especulação. Se você põe dinheiro fácil, começa a rolar mais trade, começa a ter mais confiança, e aí você tem muito mais procura em compra e venda, consequentemente, começa a ter muita procura e pouca oferta. Aí a volatilidade tende a descer. Mas só Deus mesmo para saber exatamente que hora que isso aí vai parar. Correndo para o semanal, eu fiz aqui uma pequena alteração, porque a gente estava fazendo uma pequena retração de Fibonacci, mas dado que ele não para de cair, já atingiu 100% de Fibonacci ontem, então eu peguei esse outro ponto mais embaixo, atualmente eu estava pegando esse daqui, eu estou pegando esse ponto mais embaixo aqui para traçar a retração de Fibonacci, que é representado pela cor rosa. Então eu havia dito hoje cedo que a possibilidade de chegar facilmente no 618 Fibonacci era tranquilo e até ultrapassar um pouco. Com o Circuit Breaker ele acabou segurando a onda aí, né? O Circuit Breaker ainda está ativo a 2 horas e 5 minutos do fim do pregão. Então, ele ainda está ativo. Veja que ontem ele enfrentou essa zona de suporte aqui e parou nela mesmo. Hoje ele começou a romper essa nova zona de suporte aqui embaixo também, onde o fundo é 60.250 mais ou menos. Tá? Tem muito mais para baixo, mas eu peguei essas principais aqui. Como a gente tem intermediários aqui também, ó, que pode ser, por exemplo, aqui, ó, tem um nível de suporte a 64 mil. Vou até colocar uma linhazinha aqui para vocês. Tá aí, ó. É onde ele pode parar hoje. 64 mil, mais ou menos, 64.200 é onde ele pode parar hoje, depois que o Circuit Breaker voltar. Vamos ver o que é que vai acontecer. Por enquanto, não temos aí perspectivas muito animadoras também no semanal. É queda livre, queda livre. Estamos perdendo hoje, no pregão de ontem para hoje, estamos perdendo a tendência de alta também. A tendência de longo prazo é agora baixista.
Tendência de longo prazo é baixista, tá certo? Volatilidade não cessa em subir, portanto, muita calma nessa hora. No mensal, eu não vou nem entrar em muito detalhe, porque ele é a longo prazo e ele está sinalizando negativo para o longo prazo, portanto, não é de se surpreender que o mercado continue caindo. Não há sinal nenhum de reversão no mensal. No semanal, até que a gente pode querer perceber alguma coisa, um pouco de aceleração aqui do price spread aqui e tal, mas enfim, entrando zona de sobrevendido MACD, estocástico, MACD não, perdão, estocástico e o RSI, mas efetivamente a gente não tem muito sinal também não. Fiz o mesmo exercício aqui, eu estava fazendo retração do preço aqui no mensal, pegando o mesmo ponto do semanal, mas como ele estava ultrapassando isso, eu resolvi buscar um ponto mais forte embaixo. Portanto, ele agora está preso aqui no 618% de Fibonacci, a 68.580, mas com aquela previsão de vir parar nesse suporte aqui, ó. O suporte está bem mais claro do que no outro gráfico lá. Está aqui, ó, o suporte, ó. Suporte tá até uma zona aqui de suporte onde ele está parado justamente agora, que é 66.500, mas um ponto interessante para ele ficar preso é 61 mil. 61 mil, vamos arredondar esse valor aqui para ficar bem fácil de perceber. 61 mil, pronto, estamos lá, tá certo? Então essa é a previsão para hoje, se continuar caindo da forma que está hoje, o circuit breaker ativo e tudo mais, tá? É isso aí então, pessoal, o nível de medo, né, e ganância aí do índice americano continua travado no nível 5. Ontem chegou ao nível 4, antes de ontem estava no nível 3, ou nível 2, se eu não me engano. Portanto, realmente ainda não há muito. E lembrando que o Fed está colocando 700 bilhões de dólares no mercado para animar o mercado, para os bancos emprestarem dinheiro, etc, etc, etc. Lembrando que esse nada mais é do que mais um ingrediente daquela receita básica do crash global econômico, beleza? Lembrem-se disso. Como eu te disse, eu prometo postar logo a minha visão, né, como que eu percebi que essa queda ia acontecer. Achava que a queda fosse ser direto por causa do crash. Na verdade, foi o pivô, foi um pivô que vai puxar o crash e continuar do jeito que está, que foi o coronavírus, da mesma forma que o pivô anterior, 2000, na crash 2008, foi o Lehman Brothers, tá ok? É isso aí então, pessoal, com o pregão rolando solto, preso no circuit breaker, e a minha análise atrasada, mas se você viu essa análise, é porque ela subiu. Marcelo Torres, é showtime para vocês. Abraço!